Oi, tudo bem? Então, depois de um tempinho fazendo lá, aparecendo a mãozinha, ou aparecendo os PowerPoint lá, agora fiz um quadrinho aqui pra gente ter um pouquinho mais de proximidade. Tudo bem? Bom, o que nós vamos ver aí hoje, né? Esperamos que logo volte tudo normal, para que a gente possa voltar a estar junto lá, mas enquanto isso, agora eu vou aparecer um pouquinho, vou usar um pouco aqui um quadrinho com você, tá bom? Depois você vê lá se você gostou ou não, prefere antes, né? A gente vai sempre ajustando, né? É uma novidade para mim também, então eu vou tentar fazer da melhor forma possível, para que você tire proveito disso aí, tá bom? Muito bem. Nós vamos fazer aqui, lá da nossa, a unidade da Física B, a unidade 2, tá bom? Então vamos lá, ó. É da Física B, fazer pequenininho aqui porque o quadro é pequeno, né? A unidade 2, tá? Lá o estudo da ondulatória, beleza? Muito bem. Ondulatória, né? Então, o que a gente precisa aí para estudar a ondulatória? Definições, por enquanto, primeiro algumas definições. Como, por exemplo, né? Quando eu falar em onda, o que eu estou falando? A onda é um tipo de perturbação do meio. Perturbação essa em um meio qualquer que faz com que haja o transporte de energia, mas sem ter o transporte de matéria. É a definição que você vai buscar ler e responder, tá? O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação do meio que transporta energia sem transporte de matéria. Parece que uma coisa só, o sem transporte ali, né? Vai ter, olha, tem um espacinho, tá bom? Beleza, então. Muito bem. O bom é que com esse quadro eu vou poder mostrar aquele meu talento que eu tenho com desenho, né? Eu tenho certeza que dá uma saudade enorme de ver todos aqueles meus desenhos, então eu vou de novo mostrar aí pra vocês tudo isso. Outra coisa também, tá? O vídeo deixa a gente gordo, tá? Mas é só impressão, tá bom? Nessa quarentena aí eu tô cuidando muito da alimentação, tá bom? Não deixo nada sem comer. Muito bem! Continuando aqui, né? Onda transporta de energia sem transporte de matéria, e essas ondas têm algumas classificações, tá bom? Classificações essa, por exemplo, quanto à natureza, tá? Como pode ser a natureza dessas ondas? Bom, pode ser de natureza mecânica. O que é uma onda de natureza mecânica? Que necessita, né? É uma perturbação do meio que necessita de um meio material. Um exemplo assim, mas olha, tanto que vai ter uma unidade só para ele, né? De acústica e tudo mais. O som. Claro, entre outras, né? Mas o som é um tipo de onda mecânica que precisa de um meio material. Então o som se propaga em líquidos, em gases e em sólidos, tá bom? Só para lembrar um pouquinho lá, né? Aproveitando que eu falei do som, ele se propaga com maior velocidade aonde? Bom, nessas opções que eu dei, né? Assim, de uma forma geral, líquidos, gases e sólidos. Nos sólidos ele tem uma maior propagação, uma maior velocidade de propagação, né? A diferença é bem grande depois dos líquidos, depois nos gases, tá bom? No ar ali a gente fecha em torno de 340 metros por segundo, porque tem diferenças de acordo com temperatura e tal, mas no líquido ele já passa para mais de 1000, e alguns materiais sólidos para mais de 5000 metros por segundo, então aí a diferença é grande bastante, tá bom? Se ela não for a onda mecânica, ela pode ser classificada como uma de natureza eletromagnética.
O que a eletromagnética tem de diferente? Justamente que não necessita de meio material. Moçada, aí entra um monte de exemplo, né? Luz, ondas de telecomunicações em geral, né? Rádio, TV, celular e etc. Tá bom? Então aí são as ondas eletromagnéticas. Falando um pouquinho sobre essas ondas eletromagnéticas, né? Elas fazem parte de um espectro, né? Um espectro que é uma coisa contínua. E esse espectro vai ter lá desde as chamadas lá ondas de rádio AM lá, né? Ondas de rádio, que são aquelas que têm a menor frequência, né? Essas ondas aqui são aquelas que vão ter, eu estou me acostumando aí, umas canetinhas aí pegar, né? Que vai ter, só que elas vão ter a menor frequência, mas também são aquelas que vão ter o maior comprimento de onda, que a gente já vai ver, né? O lambda lá, o comprimento de onda. Tá? E aí ele vai indo, né? Vai indo, nossa, agora encheu a mão da canetinha. Até que de repente ele chega numa parte aqui que é a luz visível. Gente, a luz visível eu estou fazendo grande aqui, mas é bem pequenininha, né? A luz visível. O que é a primeira, né, a primeira parte do espectro antes de entrar na luz visível? É aqui, ó, é a onda infravermelha. É visível? Não, é um pouquinho antes do visível. Então, na luz visível, eu já vou, à medida que eu vou fazendo isso aqui, ó, indo para lá, o que vai acontecendo? Vai, né, aumentando F de frequência e vai diminuindo o comprimento, lambda, comprimento de onda, tá bom? Então, o infravermelho, ele tem uma frequência menor que a luz visível e maior comprimento de onda. Aí vem toda aquela sequência lá do arco-íris, né? Primeiro visível, lá o vermelho, né? Daí você tem lá o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, e aí nós chegamos lá no ultravioleta, aí já não é mais visível. O ultravioleta. E daí vai. Raio-X, vai lá até os raios gama, raios cósmicos. Aí tem uma frequência, né? Que a frequência associa a energia da onda. Então, os raios gama têm altíssima frequência, pequenininho comprimento de onda, né? É muito juntinho as ondas ali, mas tem uma altíssima frequência já os raios gama. Já são bem nocivos para nós, já desde o raio-x até a própria ultravioleta. Lembrando, né, que o ultravioleta tem o UVA, o UVB e o UVC. A nossa atmosfera, ela consegue basicamente bloquear totalmente a radiação ultravioleta UVC. Ela consegue bloquear parcialmente a UVB, então a UVB entra, ela já é de um grau assim nociva em exposição para nós, e o UVA que entra praticamente por completo. Tanto a UVA quanto a UVB são nocivos, a UVC seria mais ainda, mas ela é totalmente bloqueada pela atmosfera. Então tá aí esse espectro magnético, tá? A luz visível é bem menor que isso aqui, é seu espectro ali, tá? Mas ele tá ali na meiuca ali, tá? E lá embaixo as ondas de rádio são aqui, tem lá comprimentos de onda da ordem de quilômetros, né? E a frequência na ordem de kilohertz, tá? De milhares de hertz. E lá os raios gamas têm comprimentos de onda, nossa, da ordem de 10 a menos 17, menos 18, e frequências altíssimas, tá? Então à medida que vai passando aqui, vai aumentando a frequência e vai diminuindo o comprimento de onda, claro. Não vou ficar decorando, fui falando assim só por
só para mencionar mesmo valores, não precisa ficar decorando, tá bom? Muito bem, bom, quando o quadro é pequenininho, né, eu vou ter que escrever um pouquinho e apago, escrevo e apago, tá? Aí beleza, né, vai dar tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, ó, então aqui, essas pequenas já definições, e agora eu vou continuar com mais algumas definições. Então, quanto à natureza mecânica e eletromagnética. Agora, nós vamos falar, por exemplo, quanto à direção. Quanto à direção, elas podem ser transversal, longitudinal, e a gente vai ver aí o que precisa para você classificar em cada uma, tá bom? Então vamos lá. Tá? Então, quanto à direção. Então, quanto à direção, elas podem ser tipo assim, ó. Se você pegar uma corda e perturbar, você vai ter uma onda, né? Então você pega uma corda, perturba e você tem uma onda. Para você fazer essa onda acontecer, você precisa perturbar o meio que é a corda, fazendo movimentos para cima e para baixo, tá? Então essa é a perturbação. O que aconteceu? Um pulso de energia se formou e foi para lá, ó. Essa é a propagação de energia. Essa propagação de energia, vejam que tem 90 graus de direção aqui com a perturbação. Pois bem, então isso aqui é uma onda do tipo transversal. Quando a propagação e a perturbação têm direções perpendiculares. Exemplo, a própria corda. E olha aqui, ó. Todas as eletromagnéticas que falamos agora há pouco, elas são transversais. Tá bom? Elas têm campos elétricos e magnéticos que formam essa onda, que são perpendiculares. Tudo bem? A perturbação de um faz com que apareça o outro e eles são perpendiculares. Por isso toda onda eletromagnética ela é transversal, composta por campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si. Tudo bem? Você pode ter também a longitudinal, que é bem comum essa aqui, ó. Essa é clássica, ó. Ah, bom? Uma mola. Você vem aqui, dá um tapão na mola. Ao dar esse tapão na mola, você perturbou a mola para cá. Tá bom? Ao fazer essa perturbação, criou-se uma propagação. Essa propagação tendo a mesma direção da perturbação, você vai ter então uma onda longitudinal. Então, exemplo, a própria mola. Olha um outro exemplo aqui que vai aparecer bastante. O som é uma onda longitudinal. Beleza, moçada? Então tá aí, ó. Ah, esqueci de falar, né? Esqueci de anotar. Só falei, ó, longitudinal. Tá bom? Beleza? Tá? Então, longitudinal quer dizer que vai acontecer a perturbação e por vibração as moléculas vão passando por vibração essa energia na mesma direção que foi perturbada, elas são longitudinais. Depois a gente vai estudar, mas eu já vou citar agora que é o seguinte, fenômenos ondulatórios, entre eles a polarização, tá? E eles falam muito sobre quem pode e quem não pode ser polarizado, que é uma espécie de um filtro de direção. Após o polarizador, ele admite só uma direção. Então, olha aqui, gente, essa aqui, só para adiantar o expediente, a longitudinal, sempre que ele falar sobre polarização, já guarde isso aqui, ó, não são polarizáveis. Tá bom? Só para você ir guardando já, né, por assimilação, assim, tá bom? Muito bem. Gente, só vou dar uma conferida aqui, porque tá na novidade, né? Você tá gravando tudo certinho? Aí, rapaz! Como é que tá, bicho? Nossa, às vezes sei de foco, eu tô ajeitando ainda, tá bom? Eu tô com um suporte super moderno aí, tá? Que é uma garrafa vazia. Mas vai dar certo, tá bom? Beleza? Eu vou ajeitando uns pouquinhos, tá? Daqui a pouco eu viro um youtuber.
Não sirvo. Muito bem. Eu até engasguei. Muito bem, tá bom? Então, longitudinal aí, né? Não são polarizáveis, é uma coisa só para você guardar. Depois a gente fala sobre polarização lá na frente, tá bom? Beleza? Aqui então? Então tá bom. As ondas também podem ser, tem uma outra classificação, que é assim, quantas direções que elas têm? Uni, bi, tridimensional. Tem todas elas, tem, né? Então o que seria unidimensional? Unidimensional é aquela que propaga-se em uma direção. Lembrando que para nós a dimensão é uma quantidade de direções. Vivemos num mundo tridimensional. Espaço, 3 dimensões, tá bom? Mas eu tenho uma corda que pode ser considerada de uma dimensão apenas de propagação? Pode. Exemplo, uma corda. Só o comprimento da corda é o meio de propagação dela. Posso ter também uma bidimensional, que é aquela que propaga-se em 2 direções. Exemplo, superfície de um lago. Ó, aqui até às vezes tem um pequeno... Muitas vezes eles falam que é só bidimensional, muitas vezes eles falam que é mista. Tá? Na superfície de um lago, né? Que ela é de 2 direções, né? Que é o plano, mas também que ela é mista, porque ela tem ali uma pequena altura, que quando você fala que é de 2 dimensões, você despreza essa altura. Depende do que estiver escrito lá no enunciado. Pode vir tratar da onda na superfície de um lago como onda mista? Pode. Tá? Ela é uma bidimensional, 2 dimensões, e aí ele fala que é mista porque pode ser considerada lá também a propagação tanto para um lado quanto para cima, né? E aí ele trata como onda mista, que tem essas 2 formas de propagação e de energia, né? Tá? Mas espera, só se aparecer alguma abordagem falando sobre ser a superfície de um lago uma onda mista. A princípio, ela é uma onda do tipo transversal e bidimensional, mas ela pode ser considerada mista, né? Transversal e longitudinal, mas com 2 dimensões de propagação, tá bom? Tá? Fica tranquilo, é só se aparecer mesmo essa abordagem. A princípio, se for simplificado, como normalmente é, tá? Transversal, bidimensional, beleza? E claro, a tridimensional. Claro que se aparecer um contexto desse de onda mista, eu trago para você. Falo, olha aqui como é que ele escreve quando ele quer que você analise como onda mista. Tá bom? Tridimensional. 3 direções. Tá? Um exemplo de uma tridimensional que vai para todas as direções. Ó, de novo o som. Ele é campeão de bote nos exemplos aí, que ele pode ser, claro, né? Tem gente que dá umas escorregadinhas aqui, que é o seguinte, ó. Confunde o fato do som ser longitudinal, achar que, como ele é longitudinal, ele tem só uma direção de propagação, que coincide com a perturbação, aí ele mete o som ali como unidimensional. Tá louco, cara. Tá louco. Ele é tridimensional, ele vai para todos os lados. Se você tá falando, eu tô falando, né? Quando a gente tá junto na sala, eu tô falando, alguém tá falando, o som vai para todos os lados, independente de eu estar ou não apontando para quem quer que seja o ouvinte. Então ele tem essa, digamos, propagação aí tridimensional, tá bom, gente? Não é uma coisa única, tá louco? Tem gente que dá uma escorregada feia aí, tá? Então o som ele é mecânico, longitudinal e tridimensional. O som, como diz campeão de exemplo, guarda ele aí, tá bom? Muito bem, então vamos lá, né? Vamos ver se está tudo ok. Beleza, tá aí tudo funcionando. Então vamos lá, para mais umas coisinhas aí, tá? Agora... Que silêncio, né? Mas está pagantinho aqui, mas já vamos conversar mais um pouquinho.
Então vou continuar aqui com as nossas classificações. Então agora aqui, ó, os chamados elementos geométricos de onda, tá bom? Então vamos lá, ó. Elementos de onda. Simbolicamente, né, a gente faz assim como se fosse aquele parecido com a onda na corda, mas vale para todo tipo de onda aqui, tá? Então, a gente vai falar que aqui, né, é onde inicia, é a parte aqui de equilíbrio, tudo bem? Tá bom? Aqui. Aí a gente vai passar uma linha imaginária aqui, que vai dividir as fases para cima e para baixo, que tem que ser iguais, do mesmo tamanho. Como eu disse, que ele está lentão para desenho, né? Não fica olhando, tem que ser, tá? Para cima e para baixo tem que ser, tá bom? Beleza, que bom que você concorda, tá? Então, para cima e para baixo tem que ter o mesmo tamanho, beleza? E alguns elementos aqui que a gente vai chamar agora para falar a definição de onda. Esses pontos mais altos aqui, ó, é chamado de crista da onda. Que nem o surfista fala, estou na crista da onda, no ponto mais alto. É verdade. Tá bom? Esse ponto aqui, mais baixo, é chamado de vale ou depressão. Mais comum chamar de vale. Tá bom? Esse aqui chamado ponto de equilíbrio, né, o ponto de inversão da onda, junto com esses outros aqui, dessa linha imaginária que vai cortando bem no ponto de inversão, são os nós. Tudo bem? Pois bem, olha aqui, gente. Uma das características ali, ó, crista, nó, vale, tá? Nós temos assim, desse ponto de equilíbrio até a crista da onda, você vai ter uma coisa chamada amplitude. Bom? Essa amplitude vale da crista até o ponto aqui de equilíbrio, mas também vale até aqui, vale, tá bom? Tem que ter o mesmo valor. Dá pra ver, né, que é o mesmo tamanho, tá bom? Sem comentários, tá? Mesmo tamanho aqui, amplitude. Então, do ponto de equilíbrio até a crista, amplitude, e até o vale, amplitude também. Tudo bem? Outra coisinha que a gente usa, e usa bastante, que já até simbolizei lá. De uma crista até outra crista, você tem o lambda. Quem que é o lambda? Comprimento de onda. Então, esse é o comprimento de onda. Beleza, meus queridos? Então, tá bom. Comprimento de onda. Que pode ser também aqui, ó. De vale até o vale. Opa! Eita, talento para desenho. Esse quadro é massa, hein? Gostei. Muito bem. Acho que vamos fazer sempre assim, né? Eu em casa, vocês aí. Tá louco, bicho. Eu tô com saudade de vocês lá na sala, tá? E vocês? Não precisa responder, tá bom? Eu sei, tá? Mas eu tô com saudade ali, cara, conversar, trocar uma ideia, eu com o meu cafezinho ali, trocando aquela ideia com vocês, vendo no olho o que vocês estão pensando. O corpo fala, né? Vocês dão uma entregada, tipo, tô entendendo, o que você está falando? Tá, aqui infelizmente, né, a gente grava, manda, mas sinta o meu carinho daí, tá bom? Muito bem, voltando aqui. Também, além desses dois, você pode pegar assim, 3 nós consecutivos. Você sabe que o 3 nós consecutivos também é o lambda, que é o comprimento de onda. Tá bom? Gente, quando você for fazer análise lá no desenho, comprimento de onda, como é que eu vejo? Assim, assim, assim. Porque for mais conveniente, você vai ver. Tá bom? E aí o que acontece é o seguinte, tem 2 definições que é de ondulatório, que na verdade são para movimentos periódicos, né? Assim como lá em movimento circular e tal, que é o período e a frequência. Você já viu comigo em MHS, movimento harmônico simples que eu passei para vocês, né? Super simples, eu acho que vocês adoraram de ver o quanto é simples, né? Lembra que ele tem período e frequência? Então a gente vai usar aqui também, ó. Lembra lá do T de período, T maiúsculo. T maiúsculo, tá bom? Período. O que é isso aqui? É o
tempo de uma oscilação. Ondas são oscilações, repetições. Então, quando vai se repetindo, o tempo de cada repetição é o período, em segundos, se for sistema internacional. Lembra lá da frequência? Muito bem, gente. A frequência, o que nós temos na frequência? É o número de oscilações por tempo, tá? O período em segundos, sistema internacional, e a frequência é o Hertz, que são oscilações por segundo. Para chamar de Hertz, mas pode contar em minuto, dia, mês, ano, mas para chamar de Hertz, oscilações por segundo, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? Olha que legal aqui, ó. Isso aqui, ó, uma crista e um vale dá uma onda, uma chicotada completa aqui dá uma onda, tá vendo? Ó, se você der aqui um slap, né, inteiro aqui, ó, uma onda. Esse espaço percorrido aqui foi no tempo de uma oscilação, um período. Então, se ele percorreu essa distância nesse tempo conhecido, você tem uma velocidade, meus queridos, que é a velocidade da onda. Lembra? Que é o deslocamento pelo tempo. Qual é o deslocamento que ela fez? Ela fez o equivalente a uma onda completa em um tempo que é de uma oscilação completa chamado período. Então eu posso dizer que a velocidade de uma onda é lambda sobre período? Pode. Mas não esqueça, período é 1 sobre f. Se eu colocar aqui 1 sobre f, eu faço fração por fração e fico com o lambda f. Assim acho que é bem mais famosão, bem mais conhecido, tá bom? Vamos lembrar umas coisinhas aqui. Gente, ó, velocidade da onda, função do meio. Ou seja, por exemplo, o som. Som é uma onda. O som tem a sua velocidade que depende do meio. Por exemplo, eu falo, o Zé fala, o Chica fala, todo mundo fala. Temos timbres de voz totalmente diferentes, temos. Mas a nossa voz está se propagando no mesmo meio que é o ar. Sim, então certeza, tem a mesma velocidade, porque é função do meio, tá bom? Agora, a frequência, aí sim ela tem uma relação, a frequência com a fonte que a produziu. Cada fonte vai ter um tipo de frequência diferente para a onda que está emitindo. Então, se eu mudar lá na fonte, a característica do som, por exemplo, eu posso estar mudando a frequência. Agora a velocidade é só o meio. A gente vai ver nos fenômenos, já viu na verdade, né? A frequência, ela não muda, lembra do fenômeno refração? Que é um fenômeno ondulatório, que a luz, que a gente viu, refração é onda. Então nesse fenômeno ondulatório, né, a luz, a sofrer refração, passar por um outro meio, não muda a frequência, mas muda a velocidade. A velocidade é uma função do meio, para o novo meio é uma nova velocidade. Aí, por consequência, muda o comprimento de onda também, tá? Velocidade muda na refração, sim, o comprimento de onda também, mas a frequência permanece constante, só para lembrar. Beleza? Muito bem, então, gente. Agora, nós vamos lá para mais uma coisinha, e daí a gente já resolve alguns exemplos, tá? Vamos apagar, então, de novo aqui, para abrir uma espação aí. Tá? Muito bem. Então, beleza. Estamos aí gravando nessa noite uma aulinha para você, que você daqui a pouquinho de manhã vai olhar, tá? Vai fazer o seu momento de estudo, vai tirar suas anotações que precisa, e assim a gente vai fazendo a nossa bagagem para quando a gente se encontrar novamente, tá bom? Muito bem. Agora nós temos uma coisinha chamada de equação de Taylor. Pode vir chamado de equação de Taylor ou função de Taylor, tanto faz. Ela é exclusivamente para
velocidade em cordas. Então imagine que eu fiz lá um pulso e tá lá, né? A corda, tá? Esse pulso, né, que é a energia, a onda, vai ter uma velocidade. Além do lambda F ser válido, claro que é válido, pela equação de Taylor, em cordas você pode determinar essa velocidade através da seguinte relação. A velocidade pela equação de Taylor é a raiz quadrada da tração pela densidade linear. Cara, isso aqui, ó, se chama densidade linear. Não é aquela densidade massa por volume que a gente está acostumado. Essa aqui é densidade linear, que é a massa por comprimento, né? E não a densidade volumétrica, a massa por volume. Então aqui é a massa e aqui é o comprimento da corda. Tudo bem? Jogou aqui, sistema internacional, quilograma, metro, newton, vai dar automaticamente metros por segundo. Beleza? E aí? Deu para pegar essa parte assim dos princípios da ondulatória? Deu ou não? Vamos ver se está tudo certinho aqui? Olha aí, rapaz, não é que tá? O que vocês acham de fazer uns exercícios da apostila? Vamos? Vamos! Olha, todo mundo em coro, que legal! Bom, deixa o tio apagar aqui então, tá bom? Então vamos lá, ó. Tá bom? Vamos lá. Então... agora... eu pego a apostila daqui, você pega daí, e eu começo lá com uma atividade que é a atividade... vamos começar lá com a discursiva? Olha, ela já dá um desenho, assim, ó. Então, lá na página 217, a atividade discursiva, ela trouxe lá já um desenho parecido com o nosso esqueminha lá dos elementos de onda. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele pegou um vale, pula a crista, pula um vale, a outra crista. E ele disse que daqui até aqui tem 15 centímetros e está indo para lá esse pulso com essa velocidade. Tá? Então, na figura abaixo mostra-se uma onda mecânica propagando-se em um elástico com uma certa tensão, a frequência de 740 Hz, tá? Frequência de 740 Hz, beleza? Calcule a velocidade em metros por segundo e responda o que deve acontecer com o comprimento de onda se a frequência aumentar com a mesma velocidade. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Pergunta. Isso. Gente, o que falta? Simples. Opa. O que falta aqui é o seguinte. A definição é V igual a lambda F. O lambda está aqui. Bom? Só que lembre que o lambda é de vale até vale ou de crista até crista. Tem coisa sobrando aqui. Essas ondas assim, quando são periódicas, né, tem que ter tudo certinho ali, a mesma distância. Então aqui, ó, de um vale até uma crista, meia onda. Da crista a um vale, meia onda. Do vale até a crista, meia onda. Então, na verdade, nós temos aqui, ó, até aqui e até aqui, ó. Vale, crista, meia onda. Dá para enxergar aí? Crista, vale, meia onda. Ó, vale, crista, meia onda. Então, gente, a gente tem, na verdade, daqui até aqui, uma onda e meia. Então, se uma onda e meia vale 15 centímetros, certo? Uma onda sozinha vale isso aqui. Então, ó,
E aí nós temos então que o meu x vai ser igual a 10 centímetros. E quem que é o meu x? É uma onda. Então tá aí. Tá bom? Só que vejam lá, o comprimento de onda está em centímetros. Eu tenho que transformar em metros para, com Hertz, está no sistema internacional, dar em metros por segundo, que parece que foi o que ele pediu, metros por segundo. Então vamos lá agora, ó. Velocidade é 0,1, frequência 740, 74 metros por segundo. Tá resolvido. E aí ele só fez uma perguntinha assim, só para complementar, né? Que é assim, ó. Né? Calcule a velocidade, calculei. Responda o que deve acontecer com o comprimento de onda se a frequência aumentar. Bom, olha aqui. Se a frequência aumenta, o que acontece com o comprimento de onda? Tem que diminuir. Por quê? Porque a velocidade nesse meio é constante. Não pode mudar a velocidade porque depende do meio. Tá bom? Beleza. Vamos para mais? Vamos ver se está tudo certo aqui. Eu vou dando umas conferidas aí para não ter problema. Imagina eu falando, o troço parou. Não adianta, daí me quebra, né? Em sala, número 1, 217 a página ainda. Diz lá assim, ó. No mundo em que vivemos, estamos rodeados de fenômenos físicos. Um desses fenômenos são as ondas, nas quais vivemos imersos, seja através do som, luz, sinais de rádio, TV. Quase uma poesia, né? Com base nos seus conhecimentos sobre ondas e sobre a propagação em meios elásticos, analise as afirmativas. Meios elásticos e meios materiais que deformam quando tem a perturbação e isso cria a propagação da onda. Só isso, né? O próprio ar até, você pode falar que ele tem a deformação quando tem uma onda mecânica, sonora se propagando, tá? Nada demais. Número 1. A velocidade de propagação de uma onda sonora no vácuo é menor que uma onda... Nossa, olha... Vamos lá então, exercício 1, item 1, item 2, item 3, item 4, 5 também não? 5. Cara, ele disse assim, a velocidade de uma onda sonora no vácuo. Tá louco? Falso. Não tem onda sonora no vácuo. O som é uma mecânica, precisa de meio material, então nada a ver velocidade da onda sonora no vácuo, tá bom? Então nem precisa de analisar o resto aí, tá tudo errado a partir dessa afirmação, velocidade da onda sonora no vácuo. 2. Nas ondas longitudinais, as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação da onda? Aê, isso aí, né? Longitudinal. Vibram, propagação e perturbação, vibram na mesma direção. Por isso longitudinal, como na mola, como o som e tal. 3. As ondas de rádio possuem frequências menores que a luz visível? Mas bem menor. Lembra que eu mostrei o espectro lá? Bem menor. Né? O som é uma onda eletromagnética, nem deu o resto. Tá? O som é uma onda mecânica. 4, 5. As ondas eletromagnéticas são sempre do tipo transversal? Yes. Lembra que eu coloquei como exemplo lá? Ondas transversais, todas as eletromagnéticas. De boa? Sucia, né? Vamos para mais? Vamos! Deixa eu abrir um espacinho aqui, tá bom? Vamos lá? Abrir um espacinho. Vamos ver quanto tempo vai durar o quadrinho branquinho, bonitinho. Tá, já abriu um espacinho aqui. E aí está agora para nós. O próximo exercício ele diz assim, lá no número 2. A página 218, o exercício 2. Uma onda, qualquer que seja ela, pode ser classificada quanto a sua natureza, basicamente em mecânica, eletromagnética ou onda de matéria. Essa onda de matéria é
ela foge um pouco da classificação de onda, da ondulatória. Seria mais ou menos a ideia de uma propagação em que matéria está se deslocando, mas ele não se enquadra nem em mecânica e eletromagnética, que são as que a gente vai efetivamente analisar, tá bom? Mas ele citou ali, mas você vai ver que não tem nenhum nos itens de direcionamento a essa condição, tá? Com relação ao tema, letra A, as ondas sonoras se propagam no vácuo, acabou aí, tá? Falso a letra A, nem leu o resto. B, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é 300 mil metros por segundo? Não. Só notar aqui, ó, o B, ó, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade limite do universo, né? Não se conhece nada que tenha velocidade maior do que a velocidade da onda, né? Da onda luminosa e da luz, né? Das ondas eletromagnéticas, que no vácuo todas têm essa velocidade, tá bom? Entre elas a luz. As ondas sonoras e eletromagnéticas são sempre transversais. Não, as sonoras, lembra, são longitudinais, tá bom? D. Numa onda longitudinal, as partículas do meio vibram na mesma direção que se dá a propagação. Show de bola! Então, D é a verdadeira. Tá bom? Muito bem. Vamos para o 3, lá, que ele dá assim para o 3. Ó, vamos ver? É que minha neta Alice, de 15 meses, está vivendo essa fase. Eu fico imaginando se ela guardará na memória a emoção que sente ao perceber pela primeira vez que uma chave serve para abrir a porta, que o controle remoto liga a TV. O controle remoto utiliza a tecnologia do infravermelho. 3 candidatos ao vestibular da Estadual de Minas Gerais fizeram as seguintes afirmações. Candidato 1, vamos ver o que o 1 falou? A luz infravermelha é visível pelo olho humano. Acabou aí. Acabou a leitura. A luz infravermelho, ela é abaixo do vermelho, que é a primeira luz do espectro visível para nós. Tá bom? 2. No vácuo, a luz infravermelha tem velocidade menor que a vermelha. Acabou aí também. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Tá bom? Terceiro estudante. O comprimento de onda da luz infravermelho é menor que da luz vermelha. Não. Ele tem frequência menor, maior comprimento de onda. Acabou aí também. Se viu, não precisou nem ler a frase inteira. Acabou. Então tá aí a resposta à letra D. E eu vou encerrar, meus queridos, com mais uma resolução aí. Tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso tempo. Eu tô estourando. Então eu vou fazer o último lá, que é o 5 da UEL. A velocidade de propagação V de um pulso numa corda depende da força de tração com que a corda é esticada e sua densidade pela equação de Taylor. Tá vendo? Um cabo de aço com 2 metros de comprimento, tá? Beleza? Com 200 gramas de massa, ok. Esticado com tração... Nossa, mas ele deu tudo pronto. Tração de 40 newtons. Qual a velocidade? Meu Deus! Não dá para errar uma dessa, né? Às vezes dá. Mas vamos lá então? Tração 40. Então só lembrando, né? Raiz de tração por densidade linear. Sobre a densidade linear. Massa por comprimento. Só cuidado, sistema internacional, a massa está em gramas, tem que ir em quilogramas. Então 0,2 pelo comprimento 2. Tá bom? Então 0,2 dividido pela metade dá 0,1. Olha que bonitinho. Ajudou tudo. 40 por 0,1 dá 400. Raiz de 400 é 20 metros por segundo. Vamos ver se tem metros por segundo ou quilômetros por hora. Metros por segundo. Galera, acabamos por aqui. Tomara que você aproveite alguma coisa dessa aulinha. Espero vê-los em breve, tá bom? Tchau.